Olá, Manfred. Olá, Moisés. Tudo jóia? Tudo bem? Graças a Estamos de Deus. novo aí. Estamos de novo de volta para mais um estudo, mais um encontro. Sejam todos muito bem-vindos em nome da Associação Espírita Jesus no Lar, aqui do Paraná. Estamos aqui reunidos mais uma vez para continuarmos os nossos estudos do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Vamos então nos preparar para fazer a nossa prece, Moisés? Vamos nessa? Vamos lá. Então vamos aproveitar um momento, vamos acalmando nossos corações, nossos pensamentos e nos alegrando porque estamos nos colocando mais uma vez na presença de nosso Mestre Jesus. Jesus, querido irmão, com essa alegria em nossos corações, em nossas mentes, mais uma vez nos reunimos para estudar os seus ensinamentos. Rogamos a Ti, Senhor, que mesmo nos momentos alegres, também nos momentos difíceis, sempre interceda por nós, pois sabemos que através dos seus ensinamentos, dos seus exemplos, é que podemos crescer. Aos nossos guardiões, agradecemos pela presença, agradecemos por estarem sempre conosco, nos auxiliando nessa jornada. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem. Vamos então iniciar, os nossos estudos no Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos então ainda no capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. E hoje vamos entrar no assunto Mundos Regeneradores, o tomo 16. Só antes de iniciarmos, na semana passada, a gente teve uma pergunta da Lilia e talvez por um motivo assim de a gente ter um certo delay, um certo atraso nas perguntas que vem para a gente no momento que a gente fala. Então, às vezes acontece de não passar, por isso que a gente não comentou que houve a pergunta. Mas, como a gente sempre comenta, como não existem coincidências, a pergunta que foi feita, a resposta dela é exatamente a que a gente vai ver hoje, né? Então, eu só estou abrindo aqui para poder ler, mas a pergunta que foi feita foi assim. Eu não sei se está com ela aberta aí, Manfred, que o meu não está abrindo aqui. Deixa eu ver aqui. Mas me parece que é sobre mundos de regeneração. Isso, eu acho que é De provas e expiações. Se só o planeta Terra... com outras palavras, mas o que ela perguntou foi isso. Se só o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Se não existe outro de provas e expiações. Então vamos ver o Evangelho, que é exatamente onde está a resposta dessa pergunta. Olha, eu não estou achando aqui, cara. Eu não me acerto com as tecnologias, não adianta. Mas eu tinha lido anteriormente, foi isso mesmo. O Santo Agostinho que continua, a nos ilustrar sobre o assunto. Então a gente viu, na semana passada, mais esclarecimentos sobre o mundo de provas e expiações. E hoje a gente vai ver sobre os mundos regeneradores, que a gente tanto fala principalmente nesses últimos tempos, não só nesse nosso estudo, no meio espírita é muito dito isso, porque é o que a Terra está se transformando em um mundo de regeneração. Tomo 16. Entre essas estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantos mundos há? Quantos mundos há? Quantos mundos há como vosso, designados pelo Senhor
para a expiação e a prova. Então, já está explicado, né? Cintilam na abóbada azulada, né? Estão brilhando ao redor do nosso planeta, né? O planeta azul. Quantos mundos há? Olha só, está dizendo, né? Existem milhões, bilhões de planetas ao nosso redor. E esses milhões e bilhões são como nós, ou seja, existem sim diversos planetas como o nosso. Né? Tá aí a resposta, mas vamos continuar aqui, vai clarear um pouquinho mais. Tá. Continuando, né? Designados pelo Senhor para expiação e a prova, ou seja, são planetas que foram colocados não ao acaso, né? Foi por algum certo motivo, cada um com certeza no seu momento, de ser um planeta de provas e expiações, assim como a Terra entrou no mundo de provas e expiações. Deus assim escolheu, né? Mas há também mais miseráveis e melhores. Ou seja, todos esses orbes que existem em todo o universo, vamos diminuir um pouquinho só para ficar talvez mais fácil da gente enxergar. Todos os mundos que aparecem só através aqui da planeta Terra, né, que a gente olha para as estrelas e vê os pontos, né? Vamos pegar só os pontos, né? Para não ficar tão grande assim. Mas mesmo assim são bilhões, né? Esses mundos todos não são só iguais à Terra, igual provas e expiações. Existem mundos inferiores e existem mundos superiores. De tudo um pouco, né? Cada turbilhão planetário correndo no espaço ao redor de um foco comum arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de prova, de regeneração e de felicidade. O que Santo Agostinho está nos dizendo aqui? Ó? Vamos voltar. Cada turbilhão planetário, o que é isso? É um conjunto de planetas andando junto, correndo no espaço ao redor de um foco comum. Foco, né? Ou seja, uma luz comum. O que está dizendo? Um sistema solar. O foco é o Sol, né? E o turbilhão planetário são os vários planetas correndo atrás desse, né? Circulando em volta desse Sol. Ou seja, está dizendo aqui que existem os sistemas solares, os planetas não são colocados à reveria no espaço. A criação divina, a perfeição da criação divina, toda ela funciona através das leis que a gente conhece. Nós chamamos de leis da física, leis naturais, né? As leis que a ciência explica, nada mais são do que as leis de Deus, da criação dele. Né? Então, todo o orbe está circulando ao redor de uma força maior, né? Gravitacional maior, no caso, uma estrela cintilante, que é o Sol. Né? E olha só, que Santo Agostinho nos explica que é o ponto importante dessa frase. Cada sistema solar possui planetas inferiores, planetas de provas e expiações, né, de primitivos de exílio, que são os inferiores, de provas e expiações igual ao nosso, de regeneração e de felicidade. Então, todo o sistema solar tem todos os tipos de planetas que conhecemos hoje. Hoje, para a gente entender, é dividido nesses quatro, né? Primitivo, provas e expiações, regeneração e superiores, né? Mundos felizes. Para ficar mais claro para a gente entender. Né? Óbvio que entre eles existem subdivisões, né? de momentâneas, mas para a gente entender, os espíritos e Kardec, claro, no seu brilhante entendimento, colocou dessa forma realmente para ficar mais fácil da gente entender. Mas existem realmente essas classes. Todo sistema solar tem todos os planetas. Né? Já vos falaram desses mundos onde a alma nascente é colocada, quando ignorante ainda do bem e do mal, pode caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse de seu livre-arbítrio. No caso, né, aqui Santo Agostinho está nos lembrando que já foi falado, que ele já nos falou, dos mundos inferiores, que são onde os espíritos são colocados no início da sua jornada. São colocados ali e eles
tem o livre-arbítrio para escolher realmente todo o caminho que vai seguir, né? O caminho indo para Deus, o caminho do bem, ou o caminho não querendo pensar em Deus e indo para o mal, né? Já vos foi dito de que imensas faculdades a alma está dotada para fazer o bem, mas existem as que sucumbem, e Deus, não querendo seu aniquilamento, permite-lhes ir para esses mundos, onde de encarnação em encarnação elas se depuram, regenerando-se e tornarão dignas da glória que lhes estava reservada. Então, nesse trechinho, o que Santo Agostinho está nos dizendo? Está nos mostrando, né? Que o motivo de existir os mundos de provas e expiações. Porque através de várias encarnações, a gente vai aprendendo e escolhendo se a gente quer continuar a crescer ou se a gente quer ficar fazendo folia, fazendo bagunça, escolhendo errado. Deus permite, mas qual é a consequência disso, né? Vamos ficando atrasados, vamos ficando para trás, nossos familiares, nossos amigos, nossos conhecidos, nosso círculo de convivência, aqueles que nós temos afeto podem estar indo para frente e a gente não podendo mais. Olha o momento que a gente se encontra agora. Vamos falar mais uma vez. Estamos vivendo a transformação do planeta. O planeta está se transformando no mundo de regeneração. Aqueles que não estarem aptos a ficarem no planeta Terra regenerado vão ter que continuar no mundo de provas e expiações, porque não aprenderam, não quiseram dar esse passo. O que vai acontecer? Vai ter que ir para outro planeta, né? Outros mundos. E a gente ainda não sabe como é que funciona isso, não sabemos qual que não sabemos quem está lá, né? Só sabemos que existem planetas com essas divisões. Né? Então teria que encarnar em outra situação. Eu particularmente prefiro o planeta azul aqui, a Terra. Já estou acostumado com ele, quero continuar, mas temos que esforçar muito ainda para continuar, né? Vamos lá. Neles, todavia, não está ainda a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. Então, aqui o que acontece? Agora, Santo Agostinho está nos mostrando, né, no finalzinho do anterior e nesse que eu li agora, a razão de existir o mundo de regeneração. Né? Nesse mundo de regeneração, é aonde vamos estar aptos a ter uma diferença até hoje do que a gente viveu. Né? Mais para frente a gente vai ver esse detalhe, mas olha que interessante. Ainda não é um mundo feliz. Não há ainda felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. A aurora, o que é? A aurora é quando o dia está iniciando, mas ainda já está um pouquinho claro, mas ainda não tem o sol. Essa que é a aurora, né? E depois vem a alvorada, que aí é quando o sol aparece na sua primeira linha ali, aí já é a alvorada. Mas a aurora é aquele iníciozinho, é aquela acabou de ficar escuro, né? O galo acho que nem cantou ainda. É a aurora, né? Bem o iniciozinho. Então o mundo de regeneração é isso, é o início para o caminho de uma felicidade. Vamos voltar aqui no nosso tempo. Nós não estamos no final de mundo de provas e expiações? Eu já até comentei isso aqui outras vezes, eu lembro. Se a gente pegar aí, por exemplo, claro, a gente não lembra das nossas vidas passadas, mas vamos pegar exemplos, filmes, de livros, de história medieval, de história de 1000 anos de Cristo nessa história, né, da época que Cristo estava aqui, que é o mundo do início de provas e expiações. Olha como é que era aquele mundo. Olha como é que era tenso. Tudo era em cima da violência, tudo era em cima da força, né? Se vivia poucos anos no planeta. E se a gente imaginar essa situação, a gente vai ver que hoje temos uma vida muito, 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 muito melhor do que naquela início de provas e expiações. Se você pudesse conversar com alguém, ou até você mesmo, né, de
1000 anos atrás, de 2000 anos atrás, se pudesse conversar com alguém, mandar uma mensagem para alguém daquela época e falar, não, não preocupa não, daqui 2000 anos vai ser muito diferente, não vai, as doenças vão ser controladas por remédio, não ter como conversar com as pessoas por uma caixinha parecer um espelho, vamos conversar com as pessoas através de da televisão, vamos poder assistir coisas que já foram passadas uma vez, né? No caso, uma lição. Se você falasse como é que era a sua vida hoje para alguém de 2000 anos, 1000 anos atrás, o que eles iam pensar? Gente, mas que mundo maravilhoso é esse? Eu tô louco para ir para esse mundo. Quer falar alguma coisa, Manfred? Eu quero. Diga. O que você está falando, isso já aconteceu. Só que foi uma previsão. Os maias falavam que teríamos no futuro um sistema de leituras e de coisas mais, que a gente poderia ler livros e outras coisas em cristais. Sim, é verdade, lembra? Verdade. Os cristais, se nós pararmos para pensar o que é o computador, o que é a tela de uma televisão, o que é a tela de um celular, não passa de um cristal. É verdade, né? Exatamente. Então, isso que você está falando, isso é um fato, isso já existe. Só que foi um fato contrário, eles preveram isso. Né? Então, assim, o nosso mundo hoje, muitos de nós reclamando, muitos de nós falando mal, é uma maravilha perto do que era há 2000 anos atrás, 1000 anos atrás. Agora, imaginando então um mundo de regeneração, que é a aurora da felicidade, gente, olha só que lindo presente estamos tendo estudando exatamente essa parte agora do Evangelho. É um combustível que a gente está tendo, né, com essa informação, de querer realmente melhorar, querer realmente fazer a diferença, ser melhor para o próximo, respeitar, agir com o amor que Cristo nos ensina. Isso, para mim, eu entendo dessa forma. Não sei se também é o entendimento de cada um de vocês. Mas essa informação de que eu vou poder estar se eu conseguir conquistar, ficar no mundo de regeneração, eu vou começar a entender o que é felicidade. Mesmo hoje considerando que eu tenho a felicidade. Eu estou debaixo de um teto, eu tenho que alimentar, eu tenho que vestir, tenho a minha família, tenho as pessoas, meus amigos. E ainda não estamos no mundo de felicidade. Então, isso para mim, eu entendo isso como um combustível para alavancar. Né? Mas vamos continuar que tem mais. O homem aí é ainda carne, e por isso mesmo sujeito a vicissitudes de que não estão isentos, senão os seres completamente desmaterializados. Ou seja, está falando, o mundo de regeneração ainda é um mundo que você precisa encarnar. Não vai mudar essa questão da gente continuar encarnando, ter a nossa vida na carne, ter a nossa experiência, voltar para a erraticidade, aprimorar, voltar de novo. Isso vai continuar. Porém, há ainda provas a suportar, mas que não têm as pungentes angústias da expiação. Ou seja, resumindo, é um mundo de regeneração é um mundo que tem provas e não tem expiações, né? Aqui Santo Agostinho até coloca, né? Tem as pungentes angústias, ou seja, a dor, o sofrimento da expiação, que é aquela situação que precisamos passar porque ainda não entendemos que precisamos melhorar. É nos colocado algo que temos que viver. A prova já é uma coisa mais branda, porque geralmente você vai fazer, é você que faz a. Geralmente não, né? É você que faz a escolha do que você quer passar e você não tem mais a dor mesmo de passar por situações que nós não aprendemos, né? Por escolha do amor, e aí precisamos passar pela escolha da dor. Isso não existe, não vai mais existir no mundo de regeneração. São aprendizados, vamos dizer, mais suaves. Vamos entender novamente como a escola. É ótimo usar o exemplo da escola. Se você, no início do seu ano letivo, se esforçou muito, né?
não vamos dizer que perdeu tempo, não. Você não preocupou em ficar saindo, fazendo festa, na casa dos amigos, você se preocupou em estudar desde o primeiro dia. Estudou, teve aquela. Eu estou querendo colocar uma analogia, né, do estudo como as escolhas da vida, né, para a gente ter aquela dificuldade que realmente estudar é uma coisa boa, mas é difícil, você está concentrado o tempo todo, você cansa, tudo mais. E você se esforça, consegue tirar notas boas no primeiro bimestre, no segundo bimestre, no terceiro bimestre, já dependendo das suas notas, você já até passou no terceiro bimestre. No quarto, apesar de você ter uma nota acima da média, não é total, mas já está acima da média, você já passou de ano por causa daquele esforço inicial. Ou seja, o último mês, os últimos 2 meses de escola, você ainda precisa estar nela. Você ainda tem que terminar ela. Porém, com muito menos esforço. Porque você já está tranquilo, não tem aquela pressão de ter que tirar nota alta. Mas qual é a consequência de você ter feito esse esforço? Mesmo sem, às vezes, sem querer, às vezes sem preocupar de estudar tanto como foi no início, você já está fluente na matéria, você já está sabendo o conteúdo, você já está dominando. É óbvio que você vai tirar nota alta, ninguém tira 3 notas boas e a última vai sair baixa, porque já aprendeu, já está familiarizado e harmonizado naquela situação. Então, é um exemplo que a gente pode comparar aqui o que seria o mundo de regeneração, né? É um mundo que eu ainda preciso aprender, é um mundo que eu vou continuar encarnando, porém, se você chegar até ali, quer dizer que você já deu um passo grande e agora o aprendizado e o que você vai obter é um outro nível, né? Continuando. Comparados à Terra, esses mundos são muito felizes e muitos de vós ficariam satisfeitos aí se deterem, porque é a calma depois da tempestade, é a convalescença depois de uma cruel moléstia. Mas o homem, menos absorvido pelas coisas materiais, entrevê, melhor que vós, o futuro. Ele compreende que há outras alegrias que o Senhor promete para aqueles que delas se tornarem dignos quando a morte tiver ceifado de novo seus corpos para lhes dar a verdadeira vida. Então vamos entender esse trecho, né? É, vou tentar imaginar como é que seria a minha primeira encarnação no mundo de regeneração. Né? Vou tentar imaginar isso. Não vivi ainda, estou no mundo de provas e expiações, é uma coisa que com certeza ainda não fiz. Quero fazer já, mas eu ainda não fiz. Né? Eu estou vivendo, eu estou tendo aquela minha primeira encarnação no mundo de regeneração e está tudo diferente. Maldades que eu via acontecer, né, a roda direita, não sei se tem essa expressão no Paraná, acontecendo, não tem não, né? Acontecendo direto, você liga um canal de um jornal ali qualquer, passa violência, você vai numa cidade grande, deixa um carro aberto, o seu carro já não está ali mais, notícias de crueldade, né, tanto contra vizinhos, próximos, irmãos, animais, e dificuldade, né? Ganância, as pessoas querendo bens materiais, tudo isso que é o que nos incomoda hoje, a gente percebe que são coisas que nos afastam da concepção até que eu falei antes, né? As pessoas condenam o mundo, né? O mundo tá difícil, o mundo tá cruel, as pessoas são difíceis. Mas não. No mundo de regeneração, não é isso que vai acontecer. Quem vai estar ali são aquelas pessoas que entenderam de verdade, de coração, de mente, de espírito mesmo, da alma, né? Que as coisas são diferentes. Que realmente toda palavra de Jesus, todo o ensinamento do Cristo é algo que devemos usar a todos os segundos das nossas vidas. Que o amor ao próximo é o nosso caminho diário, que não devemos fazer nada pensando só em nós mesmos, devemos fazer tudo pensando naquele que está próximo a nós, aquele que está conosco.
sabendo que ele também é uma criação de Deus como a gente. E isso vai fazer parte de tudo o que a gente tem ideia hoje. De tudo. A forma monetária como é dividido o planeta vai ser outra situação. Como a gente agride a natureza não vai existir. Como a gente lida com a natureza hoje não vai existir. Como a gente lida com a nossa saúde, essa questão de usar remédio, de usar de tentar resolver uma situação com comprimido, tentar resolver uma situação com dieta, tudo isso, essas concepções, tudo vai mudar, tudo vai ser diferente. Porque o planeta vai estar todo em harmonia. Mas, lembrando, não é porque o planeta vai mudar que as pessoas vão mudar. São pessoas que já mudarem, já tiverem essa consciência, que vão poder viver num mundo desses. Essa que é a diferença. Né? É então que a alma liberta planará sobre todos os horizontes, não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando as emanações do próprio Deus, sob os perfumes do amor e da caridade que se espalham do seu seio. Só completando até a frase anterior, né? O que acontece? Nós, o espírito que começar a viver no mundo de regeneração, apesar que a felicidade vai ser já vai estar completamente por estar no mundo assim, mas ele vai entender que existe ainda algo mais. Começar o trabalho real para aproximar de Deus. E esse vai ser o objetivo daquele espírito que vai ter as suas encarnações no mundo de regeneração. Se aproximar de Deus. Hoje a gente está tentando entender o que Deus quer de nós. Hoje a gente está tentando entender o que Jesus nos ensina, o que Jesus nos mostrou quando esteve aqui encarnado e nos mostra até hoje com o seu evangelho. É isso que a gente está tentando compreender. E no mundo de regeneração, nós vamos já compreender que aproximar de Deus é o nosso objetivo. Então, nunca que ficaremos estagnados, nunca que chegaremos numa posição, agora cheguei no meu limite, não preciso de mais nada. Não. Sempre vai nos ser mostrado, sempre vai ser nos designados algo para melhorar, para ser mais e mais, cada vez mais, até chegarmos a ser um Cristo. E estamos longe de entender qual que é a escala evolutiva depois do Espírito puro. Mas mesmo um Cristo, mesmo um Espírito puro, tem a sua evolução. Só para a gente ter uma ideia, não sei se a gente já comentou aqui, né? Hoje a gente está com o objetivo de chegar a Espírito puro, o anjo, o ser completamente na essência de Deus. Quando o Espírito puro, quando o Espírito chega a esse estado, ele começa uma nova evolução, uma coisa que a gente não entende ainda, mas que é mais ou menos a escala, a gente pode entender como a escala crística, que é a evolução dos seres puros. Cada planeta ele é regido por um Cristo. Cristo seria uma posição evolutiva. Cada planeta tem o seu governante. Assim como cada sistema solar tem o seu governante. Assim como cada concentração de estrelas, um complexo de estrelas, né, tem o seu governante, o seu Cristo. Como a galáxia tem o seu Cristo. Então, assim, coisas que a gente vai estudar mesmo, né? Só quando estivermos lá na frente, lá como espírito puro, né? Nem sei como é que vai ser, se vai ser com um livro impresso ou se vai ser na mente. Estamos longe. Mas outros a gente. Cristais. Outros cristais, exatamente. Né? Mas é isso mesmo. Existe sempre uma evolução, sempre algo para se fazer
como a gente sabe. Não entendemos Deus na sua essência, mas sabemos que inteligência suprema. Não existe nada na face do universo mais inteligente que Deus. Ou seja, claro, nada vai estar desperdiçado. Nem o nosso tempo vai estar desperdiçado. Então, sempre, se seguirmos o caminho correto, vamos ter alguma coisa para fazer e crescer e evoluir. Mas nesses mundos, o homem é ainda falível. E o espírito do mal não perdeu ali completamente seu império. Ou seja, não quer dizer que não vai existir maldade. Vai ser muito menor do que é hoje. As grandes atrocidades não vão existir. Mas somos ainda espíritos passíveis de erro. A maldade ainda vai existir ali. Não avançar é recuar. E se não está firme no caminho do bem, pode voltar a cair nos mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. A solução nossa também, ela nunca vai mudar da forma que é. Deus nos oferece, nos mostra oportunidades de crescer. Mas se a gente não absorve daquela forma amorosa que Deus coloca, precisamos ter aquele famoso puxão de orelha. O castigo que os nossos pais, as nossas mães e pais nos davam de criança era por um motivo. É para a gente entender que a gente fez uma coisa errada. Vamos comparar. Menino, não coloque o dedo na tomada. Não belisca a sua irmã. Não coloque a panela na cabeça da sua irmã. Eu já fiz isso, né? Colocar a panela de pressão na cabeça da minha irmã. Moisés! Então, assim, eu queria brincar de menino maluquinho. E a panela não saiu. Então, assim, o que acontece? A mãe tenta nos ensinar como? Como que minha mãe tentou ensinar? Falando, explicando, não pode, essas coisas são erradas. Não quis ouvir, tem castigo. Ganhou uns tapinhas, naquela época podia ainda bater, né? Uns tapinhas, ou deixar, né? Ficava sem ver TV, de castigo parado na frente da parede sem mexer, cada um na sua experiência, com certeza, de aprendizado, né? Mas é isso, né? Quem daquilo tira um aprendizado, quem daquilo vê um castigo, peraí, eu levei esse castigo, eu fiz, é porque eu fiz uma coisa errada, eu não quero fazer isso de novo, deixa eu fazer do jeito que é para fazer certo, mesmo não querendo, mesmo não gostando. É assim que minha mãe quer, eu vou fazer igual ela falou, então. Em uma hora isso vai virar o quê? Vai virar aprendizado. E aí como que a gente sabe que isso vira aprendizado? Quando a gente fala com os nossos filhos a mesma coisa. Não faz isso não, que tá errado. E aí continua. É assim que a gente aprende. É a mesma coisa a nossa evolução, a nossa encarnação. Se a gente não aprende com o amor que Deus nos mostra, com o amor que Ele nos oferece, vai ser com a dor. Por quê? Para chamar a nossa atenção. Aí cabe a nós. Não quero essa dor mais não, isso está errado, eu prefiro do outro jeito. E aí a regeneração vai ser oferecida. Agora, se você não aceita, se você não quer essa mudança, esse crescimento, então precisa novamente continuar na prova das expiações, se você não impregnou na regeneração. Né? Contemplai, pois essa abóboda azulada, à noite, a hora do repouso e da prece. E nessas esferas inumeráveis que brilham sobre vossas cabeças, perguntai-vos, as que conduzem a Deus, e pedi-lhe um mundo regenerador. Vos abra seu seio depois da expiação da terra. Nesse último parágrafo, Santo Agostinho nos convida a rezar, a pedir a Deus à noite, antes de dormir, né? Naquela reflexão que a gente deve fazer toda vez antes de dormir, uma conversa que você tem realmente com Deus, com Jesus, pedindo aquele amparo, e pede, não, eu quero, eu preciso continuar a crescer, eu entendo que eu quero, eu entendo que eu preciso melhorar, eu entendo que através dos ensinamentos de Jesus é o caminho que eu vou chegar até ti. Solicita isso. E assim, aquela harmonização,
aquela boa vibração, os bons espíritos vão estar perto de cada um de nós que fizer isso, para nos conduzir e nos mostrar o caminho. Eles não colocam a gente no caminho. Jesus não coloca, não pega na nossa mão e arrasta a gente atrás dele. Ele mostra para a gente por onde devemos ir. Só que existem os dois caminhos, às vezes até mais, né? Cabe a nós seguir os passos dele, né? Eu acho que era isso hoje, meu caro Manfred. Isso aí. Não sei se eu passei do meu tempo. Passou de novo. Um pouquinho. Eu tenho testemunho. Toda vez você está tomando meu tempo aí. Mas só porque você contou a sua história, você está perdoado. Moisés, você fez isso mesmo com sua irmã, cara? Nossa! Barbaridade. Minha mãe tinha acabado de sair de casa e deixou a gente secando a louça. Aí eu falei com a minha irmã, vamos brincar de menino maluquinho, peguei o panela de pressão, coloquei na cabeça dela. E aí agarrou na orelha dela, não saía, não. Legal, meu. Por isso que estás em planeta de provas e expiações, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Oh, meu Deus. Tá certo, brincadeiras, tudo. São coisas de infância, a gente faz mesmo algumas coisas meio malucas. Mas vamos em frente. Vamos de Livro dos Espíritos, vamos entrar na segunda parte do livro, já estamos progredindo aqui também. Até então nós vimos a primeira parte do livro. E agora vamos falar do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Essa é a segunda parte, a segunda etapa do Livro dos Espíritos. No capítulo 1, nós vamos tratar dos espíritos mais especificamente. Vamos falar sobre a origem e a natureza dos espíritos. Então, a partir de agora, Kardec vai fazer uma divisão. Até aqui, nós tratávamos do princípio inteligente de forma geral, em alguns momentos falávamos de espírito, mas a partir de agora, vamos tratar especificamente do espírito. Então, na 76, na questão de número 76, Kardec pergunta: que definição se pode dar dos espíritos? Então, como é que podemos descrever o espírito? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então, agora nós vamos, cada vez que nos tratarmos de espírito, já são os seres inteligentes. Aqui o Kardec faz uma nota de uma observação. Ele coloca que a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Então ele vai especificamente se referir a espírito, enquanto a individualidade já inteligente, que já tem conhecimentos, já tem algumas experiências, já desenvolveu certos sentimentos. Individualização. Lembra, como nós comentamos, que o princípio inteligente Deus cria, não as individualidades, porque pensar que Deus cria um por um, desses zinzilhões de espíritos que existem no universo afora, isso seria meio maluquice pensar isso é complicado demais. É mais fácil entender que ele cria uma massa uniforme de princípio inteligente e uma massa uniforme de princípio material, e isso vai sendo utilizado, vai se misturando, vai se ligando um ao outro, e aos poucos vão saindo pedacinhos, partezinhas. Ou seja, essas partezinhas são as individualizações do princípio inteligente. Daqui a pouco Kardec vai desenvolver um pouco mais isso. Então aqui nós vamos começar a entender que espírito é o ser inteligente que povoa este universo inteiro. Pode ser em qualquer um desses mundos que o Moisés nos levantou há pouco. Pode ser do mais primitivo ao mais evoluído.
São todos eles agora espíritos. 77. Os espíritos são seres distintos da divindade? Ou serão simples emanações ou porções desta, e por isso são denominados filhos de Deus? A pergunta é meio confusa mesmo. Olha aqui, os espíritos são seres distintos da divindade, ou seja, Deus é um, os espíritos são outro? Ou serão simples emanações ou porções dele, ou seja, pedacinhos de Deus, e por isso mesmo chamados de filhos de Deus? Olha a resposta. Meu Deus! Que pergunta foi essa? São obra de Deus, exatamente qual a máquina é do homem que a fabrica. Então nós somos criados, nós somos criaturas, somos obra de Deus. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela e útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus, somos seus filhos, pois que somos obra dele. Então, hoje em dia já não tem mais esse costume, mas antigamente se dizia, quando um ser humano inventava alguma coisa bacana, falava, essa é minha obra, é minha filha. Hoje em dia eu não vejo as pessoas falando assim, não sei se em Minas falam assim, já que você gosta de fazer a comparação com as palavras complicadas lá, como é que você colocou a expressão agora há pouco? Eu não tenho ouvido ninguém falar ultimamente que alguma obra é filha daquele que o fez. Mas, antigamente se usava essa expressão, então os espíritos, usaram essa expressão para comparação, para fazer uma analogia. Nós somos filhos de Deus porque nós somos obra de Deus. 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? A gente existe desde sempre? Ou a gente teve princípio, a gente teve um começo? Olha que resposta. Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando, ao invés, são criação dele e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, isso é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento nos fez, disso nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípios se queres com isso significar que, sendo eterno, Deus sempre há de ter criado ininterruptamente. Mas como e quando cada um de nós foi feito, repito-te, ninguém o sabe. E aí é que está o mistério. Então, se nós não tivéssemos tido princípio, nós seríamos igual a Deus, porque Deus nunca teve princípio. Dá para conceber isso? Dá para imaginar algo que não tenha sido criado? Bom, para mim, isso ainda é um pouco de uma dificuldade. Mas os espíritos nos ensinam. Não esquenta a cabeça com isso, porque essa resposta você não vai entender agora mesmo. Então, preocupa com outra coisa que é melhor. Então, nem esquenta a cabeça. Se nós fôssemos também eternos, desde a criação, ou seja, não tivéssemos tido criação, por assim dizer, nós seríamos Deus também. Mas isso é inconcebível. Nós não temos essa grandeza, essa sabedoria, essa pureza que Deus tem. Ou como diz o Moisés, essa inteligência infinita acima de todas as outras criaturas. Só que, quando nós fomos criados, como nós somos criados, ninguém sabe. Não dos espíritos que estão ao nosso dispor, estão ao nosso redor, estão mais próximos de nós. Talvez muitos até tenham, talvez Jesus já saiba. Mas como é que vai contar isso pra gente? A gente não faz ideia. Seria a mesma coisa que alguém agora querer explicar como é que se forma, como é que se cria um átomo. Né? É complicado. Nós não temos inteligência para compreender isso. Moisés estava me corrigindo aqui, que semana passada eu estava falando do Windows, eu falei umas besteiras aí, diz que não é o Windows, não é o MS-DOS, o Windows,
Eu confesso que eu continuo não entendendo. Uma hora o Moisés vai dar uma aula de Windows para vocês vão entender melhor. Imagina, já faz confusão com isso. Imagina querer saber da origem da nossa criação. Não tem como a gente entender isso. Então, deixa quieto, não adianta. Né? Então, nem vamos esquentar a cabeça. Não vamos nem perder tempo, já vamos para a próxima questão que é melhor. 79. Pois que há dois elementos gerais no universo: o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Então vamos entender melhor essa pergunta. Então, como nós já aprendemos, os espíritos já nos ensinaram, tem 3 elementos na natureza. Cadê a câmera? Oh, meu Deus. Acima de tudo, Deus, que é a primeira instância, e ele cria, então, o elemento material e o elemento inteligente. Kardec está perguntando, então, por analogia, por comparação, se o elemento material é a base da nossa matéria, então o elemento espiritual é a base do nosso espírito? Evidentemente. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Significa, então, que nós realmente somos criados, o princípio inteligente é criado como uma grande pasta, uma massa, né? E isso, aos poucos, pedaços, para ficar mais fácil de entender, lógico, pedaços disso vão se soltando, vai se desprendendo conforme o tempo. Como isso acontece? Não perguntem para mim. Nem pergunto para os espíritos, porque ninguém vai responder isso, não se sabe ainda. Não temos condições de compreender isso. Eles só dizem assim, é a individualização desse elemento inteligente. Assim como os corpos são a individualização do princípio material. Do todo, aquela massa vai tirando aqueles elementos, aquelas partículas elementares, lembra o fluido cósmico universal? Aquela partícula única, primária, junta de alguma forma aqui, de uma outra forma, depois junta essas duas, já vai formando uma molécula, e quando vê, formou um corpo. Assim, então, esse elemento material vai se individualizando também, vai tirando partes, porções, e vai se tornando a matéria que nós conhecemos. Porém, a época e o modo por que essa formação se operou é que não são desconhecidos. Então, mais uma vez, não adianta querer ir além, não vai dar para saber. A número 80. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? Ou seja, Deus criou espíritos por um período e depois parou? E agora só está deixando a coisa toda caminhar por conta própria? A criação é permanente. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Deus jamais deixou de criar. Não é aquela coisa que a gente imagina, Deus criou e agora está sentado em cima do trono e está olhando ali de longe o que sua obra está fazendo, suas criaturas estão fazendo. Não é nada disso. Deus vai criando. Sempre criou, cria nesse momento e vai criar pela eternidade. Criou pela eternidade antes deste momento e criará pela eternidade depois deste momento. É de tirar o fôlego, é de dar um nó na cabeça, mas é assim, ponto. Não vamos gastar muito tempo querendo entender isso aqui, porque não vamos compreender. Vamos para 81 e segue o barco. Os espíritos se formam espontaneamente, ou seja, brotam assim do nada, ou procedem uns dos outros? Por que Kardec pergunta isso? Porque o corpo existe a reprodução. O masculino e o feminino se unem e geram um novo corpo. Será que os espíritos funcionam assim também ou eles surgem espontaneamente? Deus os cria, como a todas as outras criaturas, por sua vontade. Deus quer criar, ele tem esse desejo.
ele deve achar ainda que tem pouca gente nesse universo para ele amar. Ele quer mais. Ele quer infinitamente seres para ele poder amar. Você já pensou nisso? Ele nunca está. Acho que talvez se pudéssemos fazer esse gracejo com Deus, com o perdão de Deus, pedindo perdão a ele, mas se tem uma coisa que ele está insatisfeito, é com o número de filhos. Ele sempre quer mais. Ele sempre cria mais. Mais e mais e mais e mais e mais e mais. Sempre mais. Ele não para. E sempre tem vontade de ter mais. Para poder amar ainda mais. Se é que Deus poderia amar ainda mais. Isso não tem como. Porque o amor de Deus é infinito. Então, enfim, é uma coisa que pira a cabeça da gente às vezes. Mas, repito ainda uma vez, a origem deles é um mistério. Vamos para 82, nem adianta. Será certo dizer que os espíritos são imateriais? Olha que resposta. Como podemos definir uma coisa quando faltam termos de comparação e uma linguagem deficiente? Não tem como explicar. Por isso não adianta a gente insistir em certas questões, porque nós ainda não desenvolvemos o nosso intelecto. O Windows ainda é um mistério. Não é, Moisés? Ainda é um mistério para muitas pessoas, eu principalmente. Imagina a vida. Imagina. Não tem como. Nós não temos esse entendimento ainda e não temos capacidade para compreender isso. Ainda nos faltam algumas. Lembra lá no começo, quando nós começamos a ler o livro dos Espíritos? Ainda faltam algumas faculdades. Seriam essas capacidades de conseguir perceber, entender, compreender coisas que existem nesse universo que a gente nem imagina ainda. Então, não tem como. Ele vai fazer uma comparação agora, o Espírito. Pode um cego de nascença definir a luz? Ele pode dizer o que é a luz? Ele nem imagina que exista luz. Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. Então ele é alguma coisa. Então tem que ser alguma coisa sem o corpo. Só não tem o corpo, mas é algo, traduzindo. É a matéria quintessenciada, mas quintessenciada, palavra chique, né, Moisés? Essa aqui, será que já falamos alguma vez essa palavra aqui, nesse estudo, nesse grupo? Quintessenciada, destilada. Sabe aquele processo de produzir o álcool? Você pega algo pútrido, fétido, apodrecido. Já viram como faz? Já sabem como faz? Então vamos rapidamente fazer aqui uma rápida explicação. Pegar uma fruta que esteja podre, né, ela estava madura, passou para o estado de apodrecimento, junta aquilo num caldeirão, deixa aquilo apodrecer mesmo, vai fervilhar, vai cheirar muito mal. Bota-se num caldeirão, ferve aquilo, aquece mesmo. Aquilo que vai começar a ferver. No processo de fervura vai acontecer o quê? Vocês que são especialistas, Moisés, em panela de pressão, o que vai acontecer? Brincadeira, viu, irmão do Moisés? O que vai acontecer? Olha só, serviu como spoiler aqui para fazer a comparação. É exatamente isso. Pega essa coisa podre, põe dentro da panela de pressão, ferve aquilo, tampa e só deixa uma pequena abertura para escapar o quê? O vapor. Esse vapor ele vai ser forçado a passar por um cano enrolado. Isso chama-se serpentina. Esse cano enrolado, ele está mergulhado em um líquido frio, na água fria. Então, o que vai acontecer? O vapor vai sair da panelinha de pressão, vai passar pela serpentina, naquele vapor quente, naquele calor, vai entrar em contato com o cano frio, resfriado, vai dar um choque térmico. O que vai acontecer? Vai condensar, ou seja, de vapor vai passar para líquido.
e vai sair do outro lado um líquido puro, que por sua vez vai poder ser usado para higienizar, purificar, limpar o ambiente, limpar as coisas. Esse é o processo do álcool. E esse processo chama-se quintessenciação. Chique, né? E olha só que analogia. Agora vamos voltar ao evangelho de hoje, quando Moisés nos trouxe a informação do planeta de provas e expiações. O que é o provas e expiações? É sermos submetidos ao calor daquilo que nos irrita, que nos perturba, que nos tira do sério, que nos incomoda. Isso vai, conforme a gente vai aprendendo a suportar, isso vai nos purificando, vai tirar esse vapor, vamos dizer assim, vai tirar toda aquela sujeira do nosso perispírito e, ao final, vamos ter uma alma alva, branca, purificada. Esse processo vai demorar mais ou menos tempo de acordo com a boa vontade de cada um, com a vontade de querer se melhorar. Então, esse processo é a quintessenciação. Não sei se deu para entender assim mais ou menos, mas assim como o álcool, ele surge de algo pútrido, fétido, fedido e sujo, podre, também o espírito vai passar pelo processo de se tornar aquela coisa podre fervendo, e de lá vai escapar puro. E vai voltar, então, enquanto espírito puro, para influenciar os outros seres que ainda se encontram nesse estado de putrefação, nesse estado de sujeira, de imundície, e vai ajudá-los também a se purificarem. Que analogia bonita é essa, né? Que coisa bacana que eles colocam. Então, o espírito nos ensina que o espírito é a matéria quintessenciada. Mas que matéria? É diferente da matéria que nós entendemos por matéria. Não tem analogia a isso. E é tão etéreo, ou seja, tão sutil, tão vaporosa, que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Não tem como perceber. Ainda não. Um ser do nível de Jesus, sim. Nós, a gente não percebe nem perispírito. Nós estamos bastante longe disso. Mas estamos agora, com o Espírito, com a ajuda do Espiritismo, estamos dando os primeiros passos nesses mistérios do céu, da vida. Estamos agora de posse das primeiras informações que, em primeiro lugar, vão deixar a gente maluquinho, né, menino maluquinho? Vão deixar a gente doidinho. Nós vamos... Pô, Moisés, essa eu vou te contar, hein? Nós vamos passando por esse processo de meio quase que enlouquecer, mas a gente começa a se acostumar com essas informações e isso vai mudar as nossas vidas. Aconteceu comigo, aconteceu com Moisés, aconteceu com um monte de gente, vai acontecer com todos vocês a partir do momento que a gente realmente quiser entender o que o Espiritismo está nos ensinando. A partir do momento que a gente incorporar a ideia espírita. Fazer o bem a todos, não fazer para os outros o que a gente não quer que seja feito para a gente, e amar a Deus sobre todas as coisas, entender que Deus ama o tempo todo, e que nada acontece sem a permissão dele e sem que tenha uma utilidade para o nosso crescimento espiritual. Quando nós começarmos a entender isso e viver em função disso, esse viver em função seria a fé, sem vacilar em nenhum momento, porque nós entendemos, aquilo fez sentido, confiamos naquilo. E passamos a viver daquele jeito. Isso é fé. Passar a viver em função daquilo que acredita. Sem titubear, mas será? Um instante. Nunca. Aí nós nos transformaremos ainda mais rápido. E aí é capaz de a gente dar um salto rapidinho do regeneração, não passar por todo o período, passar já para um mundo feliz. Muitos espíritos conseguiram. Por que nós não podemos conseguir isso? Onde está escrito que a gente precisa seguir todas as etapas? É igual à escola hoje, já que o Moisés citou o exemplo da escola.
Quantos hoje que precisam necessariamente começar lá no jardim, no prézinho, jardim infância, jardim 1, jardim 2, jardim 3, não sei como é que é fora daqui, mas aqui nós temos jardim 3, se não me engano. Nós temos o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinta, sequência, até chegar no ensino médio e depois ir para a faculdade. Quantos que realmente precisam passar por isso? Moisés postou um vídeo esses tempos de um nigeriano, é isso, né? É um nigeriano. O cara tem 14 anos e ele já se formou médico. Ou seja, ele pulou etapas, não precisou passar por todo aquele período de infância na escola, aprendendo o alfabeto, o beabá, aquela coisa, começando a ter as primeiras aulas de matemática. Não, ele já foi direto na faculdade de medicina. 14 anos ele está formado e já está atuando na profissão dele. Assim, na vida, nós não precisamos passar por todo o processo de provas e expiações, não precisamos passar por todo o processo de regeneração. Se nós melhorarmos rapidamente, a gente pula rapidamente, a gente progride. Vamos continuar aqui na análise de Kardec dessa resposta, sobre essa resposta. Dizemos que os espíritos são imateriais porque, pela sua essência, diferem de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Então, quando Kardec levantou a palavra imaterial, ele estava se referindo a uma matéria que não é essa matéria que nós conhecemos. Um povo de cegos, agora vai dar um exemplo. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, né? Pelo paladar, na boca, e pelo tato, na pele. Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta, ou seja, a vista, a visão. Não tem como falar o que é uma cor. Como é que ele vai explicar o que é uma cor verde, azul, laranja, roxo? Como é que ele vai explicar que uma luz ela é ofuscante? Como é que ele vai explicar isso? Ele não percebe isso. Então não tem como comparar. Assim somos nós com relação à matéria espiritual. Não tem como comparar, não tem como explicar isso ainda. Falta-nos o sentido. Nós outros, ou seja, nós somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos, ou seja, os espíritos. Não podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas, ou por um esforço da imaginação. Mas, como dizem os espíritos, não perde tempo com isso, não vale a pena, você não vai compreender mesmo, então deixa para lá. Quando chegar a hora, vai entender. Agora não é a hora. Agora, o que a gente tem que preocupar? Preocupar em deixar os nossos vícios para trás, desenvolver as nossas virtudes, nos tornarmos caridosos, verdadeiramente caridosos, significa sem esperar nada em troca, nem de Deus, simplesmente fazer pelo prazer de fazer. Tornarmos-nos misericordiosos, aprender a perdoar, aprender a ser mais alegre, resignados, aceitar a nossa vida como é, a situação que passamos, não ficar desejando as coisas que os outros têm, não quiser sempre desejar mais do que tem. É isso que nos cabe nesse momento de provas e expiações. Essa efervescência, essa ebulição, esse lugar calorando que nós estamos dentro, calorando, chique, hein? Nossa, pelo amor de Deus. Esse lugar quente que nós estamos, esse fervilhar, buscando nos purificar. Só que só vai purificar se a gente deixar. Porque enquanto que eu não deixar, o que vai acontecer? Pode estar o calor que for, eu vou estar naquele caldeirão, mas não vai me ferver, porque eu não quero, eu não permito. Não vou deixar limpar nada. Só vai limpar quando eu soltar. Quando eu deixar de ser egoísta. Quando eu deixar de ser arrogante, quando eu deixar de ser orgulhoso, quando eu deixar de ser vaidoso. E também quando eu deixar de ser vitimista. Quando eu parar de achar que eu sou o coitadinho do mundo. Que tudo acontece para me prejudicar. Quando eu parar com esses pensamentos, aí sim eu estarei progredindo. Todos nós estaremos progredindo. 83. Os espíritos têm fim, ou seja, vão expirar em algum momento, vai diluir, evaporar, sei lá, o que vai acontecer?
Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam, mas o que perguntamos é se as suas individualidades têm um termo e se em dado tempo mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber uma coisa que teve começo e não possa ter fim. Então, uma pergunta sincera e franca. Comparando, o princípio material, ele se agrupa, se agrega, se ajunta ao redor de um princípio inteligente. Quando esse princípio inteligente se afasta, o que acontece? Esse elemento material se desagrega, volta para sua origem. Esse é o equilíbrio. Junta, afasta. Junta e afasta. Está perguntando aqui se esse mesmo princípio possa ser aplicável ao princípio inteligente. Se também, conforme vai se individualizando, se separando, se em algum momento esse princípio inteligente vai se desintegrar também. Olha a resposta. Tem muita coisa que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que repilais, ou seja, refutar as ideias. O filho não compreende tudo que a seu pai é compreensível, e nem o ignorante tudo o que o sábio apreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo que podemos dizer por hora. Olha que notícia. Significa reforçando, corroborando, confirmando, pontuando o que já dizíamos há tempo. Espírito, uma vez criado, nunca mais desaparece. Nunca mais acaba. Não tem bomba nuclear, não tem explosão de planeta, sei lá, qualquer coisa. Vamos imaginar algo grandioso. Pode jogar no Sol, no miolo do Sol. Não desintegra, não acaba. Espírito não some, não desaparece mais. Existirá para todo o sempre, por toda a eternidade. O Espírito é eterno a partir do momento em que foi criado. Que legal isso! Significa que tudo que sabemos, aprendemos, conhecemos, amamos, vai existir para sempre. Tudo, queremos dizer, espírito, né? Nada de material, calma lá. Todos os que aprendemos a amar existirão sempre. Todos aqueles que o nosso coração se ligou em algum momento, continuam e continuarão existindo. E esse afeto, essa afeição, será cada vez maior. Se lembram do filme Divaldo, Mensageiro da Paz? Se já assistiram. Se não assistiram, recomendamos assistir. Vale muito a pena. Se não tiverem condições de alugar ou coisa assim, tem no YouTube. A qualidade não é tão boa, não é a mesma de um DVD, mas dá para assistir. Assistam, vale a pena. Ali, quando a mãe do Divaldo perde o seu filho, o irmão um pouco mais velho que o Divaldo, ele volta, quando ela vai a primeira vez num centro espírita, sério. E o Divaldo, pela primeira vez, incorpora esse filho, esse irmão, e ele fala com a mãe: estou aqui, eu ainda estou vivo, eu existo. E daqui onde estou, eu lhe amo ainda mais. E a mãe, naquele momento, eles fazem aquela imagem muito bonita, a mãe daquela tristeza, saudade, mas quando o filho fala que ainda consegue amá-la ainda mais, ela dá aquele sorrisão, ela não consegue segurar o sorriso, a alegria, a felicidade de ter a certeza de que o filho ainda existe. Olha que mensagem que o Espiritismo vem trazer para a gente. Todo mundo é eterno.
Só ficaremos por um período sem nos ver se nós insistirmos em cometer erros. Porque aí ficaremos separados, porque cada um vai ter que resgatar aquilo que errou. Porque não basta se arrepender. É da lei o arrependimento e a reparação. E às vezes a reparação demora mais. Então, se nós começarmos a pensar assim, se errarmos menos, vamos ter que reparar menos. Se reparar menos, vou ter que sair menos de casa, entre aspas, vou ter que me afastar menos daqueles que eu gosto, daqueles que eu tenho um afeto profundo. Então, o que o Espiritismo está nos ensinando é que vale a pena ser bom. Vale a pena buscar mudar. Porque a eternidade existe para todos. Mas nós podemos diminuir o tempo da separação por um pouquinho de esforço nosso. Pensemos nisso. É a mensagem que os Espíritos nos deixam também hoje. Gostaria de fazer alguma apreciação, Moisés, antes de encerrarmos? Não, tá tranquilo. Tudo muito bem encaixado, como sempre, né? Evangelho com livros dos Espíritos. Engraçado como essas coincidências acontecem, né? Coincidências, né? É a construção. Quando o ensino é construído, essas... Cadê a câmera? Entre aspas, essas coincidências sempre acontecem. Porque sempre é coisa muito bem encadeada uma com a outra. Não tem erro. A sabedoria de Jesus comandando todo esse processo de trazer essas informações espalhadas pelo mundo todo por milhões e milhões de espíritos de boa vontade, centralizado na mão de um espírito, de uma inteligência ímpar aqui na Terra, e está em nossas mãos, que estamos de posse desses conhecimentos, divulgá-los de forma correta, para que todos os corações comecem a entender, lógico, todos não de nossa parte, mas todos nós que estamos de posse desses entendimentos, já ousamos divulgá-lo, para que todos possam entender que Deus é o amor absoluto. Ele não quer o mal de ninguém, não é vingativo, não é rancoroso. Ele só entende que cada um está no seu estágio. Se não deu certo agora no Provas e Expiações, que está mudando para a regeneração, vai fazer um estágio, meu filho, continua num outro Provas e Expiações até você se melhorar, até você compreender o que eu quero que você aprenda. Quando você aprender, você pode voltar. Nós que já estamos de posse desses ensinamentos, já podemos compreender que não precisamos ser degradados, não precisamos ser mais expulsos de planeta nenhum, expulsos entre aspas, né? Não precisamos ser mandados embora, afastados de nossos amores, nossos afetos, por conta de nossa teimosia. Basta mudar um pouquinho, basta acreditar, um pouquinho por dia. É possível. Temos exemplos muitos por aí. Se pegarmos a própria história do Divaldo, como ele começou, todo meio confuso, e depois o Espiritismo direcionou aquela alma, no que ele se tornou? A gente só não se torna num ser assim porque a gente não quer, porque a gente não acredita que isso é capaz. A gente sempre fica, mas eu não sei se é para ele, quem sou eu? Sentimento de vitimização isso aí, viu? Isso é egoísmo, é orgulho às avessas. É vaidade. Às avessas. Somos obrigados a reconhecer isso também. Mas enfim, nada está perdido. Tudo será esclarecido com o tempo. Que Jesus possa ter piedade de todos nós, compadecer-se de nossos erros, de nossas falhas. Mas, na verdade, precisamos de nossa parte compreender que Ele já tem piedade, já tem essa misericórdia, Ele já se compadece de nossos erros. Nós é que ainda achamos que precisamos pedir isso para Ele, quando na verdade deveríamos despertar o entendimento para o entendimento de que precisamos só da ajuda dele
para nos mantermos ligados a Ele, para que possamos receber essa misericórdia dele, porque essas bênçãos de Jesus, elas são conosco a cada segundo de nossa existência. Mas quando nos fechamos no egoísmo, na vaidade, no orgulho, quando nos fechamos na vitimização, quando nos fechamos na ira, na fúria, na raiva desenfreada, na loucura ensandecida dos nossos vícios, nós literalmente nos fechamos, nos bloqueamos. Possamos, de nossa parte, começar a nos esforçar mais, pedindo para Jesus a força e a coragem necessárias para que possamos despertar, Senhor, e começarmos a nos disciplinar e nos esforçar cada vez mais em nos ligarmos a Ti, em aceitarmos as Tuas bênçãos. Mestre de bondade, Mestre de misericórdia, dai-nos a Tua paz, dai-nos serenidade, abençoa nossas famílias, todos aqueles que convivem conosco sob o mesmo teto, mas também os nossos amigos. Abençoa nossos lares e os seus lares. Abençoa os lares de nossos vizinhos e os nossos vizinhos. Abençoa, Senhor, os nossos empregos. Abençoa os lugares onde trabalhamos. Que de nossa parte também possa surgir o esforço de manter essa paz e essas bênçãos nesses ambientes. É de nossa responsabilidade agora que temos o conhecimento, o entendimento. É de nossa responsabilidade mantermos o máximo possível esses ambientes na harmonia e na paz do Senhor quando a ousamos pedir. Senhor, abençoa também a todo aquele que de alguma forma se beneficia do nosso esforço e nosso emprego. Sê conosco, Senhor, sempre. Ampara a todos nós. Em nossa nação brasileira, a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Aqui, nesta nação, neste país, de onde sairão os exemplos morais que transformarão o mundo. Sê conosco, Senhor. Inspira-nos a essa transformação. Já nos foi ensinado que não é difícil, o que falta é vontade nossa. Então, Senhor, ajuda-nos a despertar essa vontade para que possamos, mais breve, nos tornarmos melhores e alcançarmos a nossa felicidade junto com a felicidade daqueles a quem amamos. E, Senhor, não poderíamos ousar esquecer de pedir as Tuas bênçãos por aqueles que consideramos como desafetos. Os inimigos a quem te referiste no passado. Abençoa-os, Senhor. E ainda mais te rogamos, por este ano especial, mais uma vez, um ano político, um ano de renovação. Mestre, gostamos tanto de julgar e criticar, e esquecemos, olvidamos de teus ensinamentos doutrinários. Mas agora queremos lembrar e queremos rogar-te, Senhor, ilumina os candidatos, ilumina aqueles que já estão de posse dos cargos, dos governos, desde os vereadores, os prefeitos, os deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores, presidentes, vice-presidentes, todo o ministério, todo o funcionalismo público que fazem a máquina do Estado funcionar. Ilumina esses corações, Senhor. Ajuda-nos a lembrar mais vezes de orar por eles, para que possam
ter mais lucidez em suas decisões e que possam também colocar-se mais vezes a teu dispor enquanto instrumentos para que tu possas transformar esta pátria no coração do mundo. Que assim seja. É isso aí, minha gente, é isso Muito aí. bem. Esperamos que estejam todos bem. Fiquem na paz de nosso Senhor. E nos vemos na quinta-feira que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local. Fiquem em paz. Isso aí. Fiquem com Deus todos.